Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma Estação SWA, diretamente da BET Brasil. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Eu vou ter que pegar para ler, né, porque é um currículo muito renomado. Então, estamos hoje aqui com o professor e mestre Alcino Ricoy Júnior, que é graduado em jornalismo, tem MBA em marketing e um mestrado em linguagens, mídias e arte. O professor, né, foi palestrante na BET entre 2022 e 2023 e está presente novamente esse ano aqui com a gente. O professor trouxe um dos livros, um dos livros mais conhecidos desse ramo, que é o livro de Marketing Educacional em Prosas e Marketing Educacional da Prosa América. Seu conhecimento e expertise em marketing que fez com que ele desenvolvesse um dos livros mais conhecidos, mais renomados no assunto quando envolve marketing educacional. Então eu deixo aqui a palavra ao professor e mestre. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que a pessoa vai assistir esse vídeo. Então eu agradeço muito, Maria, a sua introdução. O currículo não conta tudo o que a gente viveu, mas tudo que a gente viveu conta no nosso currículo, né? E eu falo que eu tenho uma vida ligada à educação. Eu trabalho com educação desde desde os 18 anos de idade. Eu não vou falar quanto eu tenho, porque senão, né? E agradeço muito feliz de estar aqui e conversar um pouco sobre marketing educacional com vocês. Que bom, a gente também. É um prazer tê-lo conosco. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta muito legal, né? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória no marketing, na educação, uma coisa que muitas pessoas não veem esse vínculo, mas que é muito importante, principalmente hoje em dia, se tratando, né, ainda mais desse avanço digital, como isso é importante no ramo da educação. Legal. Bom, Maria, assim, eu quando eu fiz cursinho no século passado, né, e aí eu trabalhava lá e eu ficava olhando muito o que o pessoal fazia nos bastidores daquela escola, daquele colégio lá em Campinas, onde eu moro. E ali eu comecei a sentir uma paixão enorme pela escola, e é engraçado porque eu queria ser monitor daquela escola, porque eu queria conviver com os alunos, eu queria viver a parte educacional para sempre. E aí eu consegui trabalhar lá com um colega meu que está aqui hoje, inclusive também na BET, e ele foi meu primeiro chefe na educação. E lá em 1989, eu falo que foi antes de ter internet, né? Eu comecei a trabalhar com escola. E aí, junto com isso, eu fui fazendo faculdade, fiz jornalismo, eu fiz marketing, fiz o mestrado, mas eu fui cada vez mais me envolvendo com essa mudança do que era fazer marketing para a escola na década de 90. E até no meu primeiro livro, o Marketing Educacional em Prosa, eu conto que o meu primeiro trabalho como marketing era distribuir senha na fila de matrícula. O que não existe mais, porque não existe mais fila de matrícula, é o contrário, agora a gente precisa captar alunos ao laço, né? E ali não existia internet, ali não existia rede social, ali não tinha nada dessa tecnologia colocada, mas a gente precisava fazer o marketing acontecer daquela maneira. Com o passar dessas décadas, não só o modelo do marketing educacional, mas todo o processo de inovação veio e trouxe muitos benefícios para as escolas, né? Então hoje a gente tem quase que todo o relacionamento super focado no processo digital. Tudo acontece por conta do Google, tudo acontece começando por uma pesquisa no Google e vai até o processo de relacionamento presencial, quando a família vai visitar uma escola e resolve. Então essa é a minha jornada e esse é meu aprendizado ao longo desses mais de 30 anos, que eu fui acompanhando cada uma dessas mudanças. Que legal. Falando sobre essas mudanças, o que você diz que seriam os seus principais desafios, conforme os anos foram se passando, conforme as inovações foram chegando? Nesse livro, o Marketing da Prosa Métrica, né, que eu trouxe aqui, depois a gente até vai sortear alguns aqui no stand, eu conto que tem uma pergunta, tem uma das perguntas que eu ponho no livro que eu faço para todo gestor de escola que eu converso. Eu falo assim, gestor, se o seu consultor de marketing ou se o seu gerente de marketing te der um conselho sobre o que fazer, você aceita ou não? Porque de marketing quase todo mundo entende ou acha que entende. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, que o profissional do marketing educacional seja valorizado, tanto quanto é um engenheiro, tanto quanto é um cirurgião, um dentista. Você não chega num médico e ele te dá uma declaração de um determinado tratamento e você questiona ele.
Você não questiona um engenheiro que construiu um prédio e que construiu uma ponte, mas a gente recebe muito questionamento nessa área do marketing porque ele é muito aberto. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje ainda. Além de toda parte da inovação tecnológica, né? A gente sabe que cada mês, cada semestre muda tudo dentro da área de tecnologia midiática e a gente precisa estar antenado e conhecendo cada uma delas. Uma pergunta também muito importante, falando sobre esse ambiente digital, né, sobre essas inovações que vem acontecendo, qual foi os principais desafios ali? Como foi essa transformação da captação de matrícula, né? A gente vê que existem inúmeras maneiras hoje em dia. Então, como que você enxerga isso? Antigamente era muito mais no feeling. Né? A família conversava com uma outra família no almoço de domingo, e aí ia visitar a escola porque o tio indicou, porque todo mundo estudou naquela escola e aí todo mundo ia para aquela escola. Então a gente pega hoje escolas centenárias que tem a bisavó, a avó, a mãe, o filho, todo mundo estudou na mesma escola, ninguém muda. Sim. De um tempo para cá, muito por conta dessa disseminação de conhecimento provocado por esses aparelhinhos que a gente não consegue mais viver sem, a gente consegue passar informação nova e consegue conquistar as pessoas. Então eu começo a conquistar uma outra pessoa a partir de uma determinada ação que eu começo a divulgar na mídia digital. Eu brinco, talvez não seja da sua época, mas você deve se lembrar de uma campanha que o pessoal fez até muito tempo atrás, que falava de uma criancinha que falava: mãe, eu quero brócolis. Você lembra disso? Sim. Mãe, eu quero brócolis, mãe, eu quero brócolis. Qual era o produto que se vendia? Você lembra? Não me recordo, mas eu lembro mas vendeu brócolis como nunca, né? Nunca se vendeu tanto brócolis na vida, mas lá ele queria vender sustagem, que não vendeu nada. E hoje, quando eu quero, entre aspas, vender uma matrícula para uma escola, eu tenho que saber que tipo de comunicação eu faço. Eu tenho que primeiro encantar o Google, porque se o Google entende o que eu estou comunicando, ele entrega essa minha publicidade para o público correto, e é isso que a gente precisa. Esse é um desafio gigantesco. Claro, com certeza. E também, sabendo que esses são os principais desafios com o ambiente digital, quanto isso também envolve muitas coisas, muitos conceitos, a comunicação correta se utilizar para atingir o público certo, eu queria que o senhor dissesse um pouquinho sobre esse conceito de transformação do relacionamento digital das matrículas. Até um tempo atrás, a gente chegava na escola, tinha um bloquinho de nota. Sim. Tinha aquele maço de papel, cada caderno tinha informação sobre. E aí era muito engraçado, porque esse caderno ficava lá jogado, né? Não tinha uma atualização. Então você, Maria, ia lá numa escola, fazia a entrevista para uma vaga para o seu filho, para sua filha, para estudar na escola. Aí você ia embora, porque você não resolveu na hora fazer. Quando você voltava, ninguém sabia que você tinha passado por lá. Ninguém sabia o que tinham falado com você. Era como se começasse do zero. Tinha nenhum registro. Nenhum registro. E hoje, com essas plataformas que existem e que favorecem as escolas, é uma continuidade do atendimento. Então a Maria foi ontem, a Maria fez entrevista lá e a Maria falou que queria matricular a filha da Maria na 6ª série, na 5ª série, 5º ano. E aí quando você voltar no dia seguinte, tudo o que foi falado com você está documentado. Olha quanto é legal. E eu tenho muitas impressões de escolas que me falam assim, a família chega e eu chamo ela pelo nome, falo assim: Maria, que bom que você voltou. Olha que legal, isso motiva a pessoa, envolve a pessoa e a pessoa começa a se sentir cada vez mais participativa. Então essa transformação é vital para as escolas perceberem a importância da tecnologia para as ferramentas do marketing hoje educacional. E tem certas escolas que ainda não estão, né, adeptas, que se negam também a aceitar que mudou. Mudou. Eu conversando com a diretora de escola outro dia, e eu falando com ela dessas inovações, ela olhou e ela falou assim para mim, no Meet, a gente estava numa reunião de Meet, ela falou: eu tenho 35 anos de diretora de escola e você quer me ensinar agora como fazer? Falei: eu tenho 30 anos de marketing, mas o marketing mudou e sua escola acho que também mudou. Então não quero desmerecer a sua experiência, mas você precisa se atualizar, porque o concorrente ao lado já está atualizado. O concorrente ao lado já tem processo, já tem automatização na régua de relacionamento, e a gente ainda está no papel. Então a gente precisa, as escolas precisam
se atualizar, e essa escola que hoje ainda não tem essa automação, ela não está na mesma velocidade que todas as outras. E a gente sabe que o mundo digital vem para gerar oportunidade, né? E essas oportunidades só vêm para agregar, tanto para a instituição, porque hoje, se você quiser saber sobre uma escola, você dá um Google. É isso. Você também, a gente fala muito sobre o marketing educacional e também existe o marketing boca a boca, né? Que é uma das coisas que ainda tem uma certa relevância. Mas hoje tudo é pelo mercado digital, então a gente tem que sempre estar atualizado. Eu falo para a escola, né? Eu falo assim, escola, qual foi a última vez que você se pesquisou no Google? Como que você está posicionado lá? Porque se você não aparecer na primeira página do Google, ou quanto mais nas primeiras links, esquece. 80% das famílias vão decidir por os 3 primeiros links que estão colocados ali. Então, e tem um lado bom e tem um lado ruim. E também tem aquela escola que você põe lá no Google e vai ver as avaliações e tem tanto comentário negativo que você fala assim, eu se sou pai e leio isso, eu não passo nem perto da escola. Olha só, eu nem fui lá, eu nem conferi se é verdade ou não, mas o mundo digital me coloca essa informação. Então, escola que estiver fora hoje do Google, estiver fora hoje das redes sociais, eu brinco um pouco sobre rede social, eu falo, rede social não tira férias, né? Não. Domingo tem que ter postagem. Natal é Natal, mas tem que ter postagem. Mas não precisa estar lá no Natal escrevendo post. Já tem ferramenta, já tem modelo que a gente trabalha com isso. Né? Que faz toda essa parte de automatização. É isso, senão é outro século. Exatamente. E daí eles acham que vai ter que ser tudo ainda, né? Tudo na mão. Não, no manual, não. A festa junina, eu brinco, né? Festa junina talvez seja o evento mais tradicional de uma escola, né? Ela é a mesma festa junina desde sempre. Tem a quadrilha, tem a barraca da prisão, tudo. Só que você pode automatizar um monte de coisa na festa junina que os pais reclamam. Por exemplo, a fila para comprar ficha para comer alguma coisa. Automatiza isso, você dá qualidade para o serviço que seu pai está oferecendo. Automatiza a fila para comprar o convite para a festa junina. Tudo isso está muito mais fácil. Né? Claro. E aquelas filas enormes, fila enorme que não sei, ninguém gosta de fila, criança chorando. Eu não. Eu acho engraçado que o pessoal fala que vai para Disney e a fila lá dura 2 horas por um determinado brinquedo, o pessoal gosta. Mas só que você não fica 2 horas parado na frente do brinquedo. É isso. Exato. Com certeza, o senhor comentou, eu comentei que o senhor vai estar lançando o livro da prosa métrica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Aqui, ó. Vai ser sorteado também aqui no nosso stand. Livro muito rico de informações. Tenho certeza que esse livro aqui, quem tiver, né, querer saber mais, com certeza é uma coisa que indispensável. Então, te fazer uma pergunta aqui. Como a gente sabe que o senhor vai lançar aqui, poderia contar um pouquinho mais sobre como foi construir esse livro? Lógico. É assim, Maria, como eu sou jornalista, a base do jornalismo está em 2 pilares. Ler e escrever. Claro. Eu gosto muito de ler e eu gosto muito de escrever. Então, escrever livro para mim é uma delícia, não me pesa, não é algo que é sacrificante. Eu estava conversando com um palestrante agora, e ele falou assim, eu tenho muito material, mas não tenho tempo de escrever. Eu falei, não é tempo. Eu também não tenho tempo. É gostar de escrever, é diferente. Porque quando a gente gosta, a gente arruma o tempo. E eu construí esse livro, que é o segundo, porque ao longo da minha jornada, como eu te falei, de muitos anos na educação, eu queria deixar um legado para todo mundo que tiver acesso ao livro, de alguma maneira, possa perceber que o marketing, como você estuda e sabe muito bem, é um processo estratégico e ele requer planejamento do começo ao fim. Não adianta fazer, igual um professor colega meu fala, marketing não é pintar papel e entregar panfleto na rua. Isso é uma ação do marketing desde que esteja estrategicamente colocada no plano. Então eu quis trazer para esse livro todo esse passo a passo de um planejamento de marketing educacional. Desde lá atrás, quando você vai definir qual é a meta, qual é o foco, qual é o posicionamento, definir o orçamento, definir meio, ferramenta e por último, que é o que está em amarelo no livro, métrica. Porque hoje o mundo digital nos permite medir tudo. Quando nós terminarmos o podcast,
e ele tiver publicado, a gente vai poder saber quantas pessoas de cada lugar que assistiu, que ouviu, que interagiu. Então tudo isso é muito importante. E é esse o resumo, a síntese desse livro. E é assim que a gente sabe se a gente está acertando ou errando. Porque antigamente era tudo no acho que deu certo. Não tem mais acho. Se deu errado, no primeiro dia você consegue mudar e consegue corrigir. Exato. A gente sabe que marketing educacional envolve diversas áreas, tanto brand, que é, né, como fica a imagem da marca, mas o que realmente, né, fora a imagem da marca, é a captação. Então, o que o senhor diz com a sua experiência sobre captação de alunos? Eu estava ontem na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rede Scalifra, que é uma rede franciscana de ensino muito interessante. E eu estava falando com eles lá o seguinte: meu primeiro slide para eles ontem foi tudo começa com uma boa aula. A aula é o coração da escola. Não adianta nós pensarmos estratégias mirabolantes de marketing se a aula for ruim. Em nenhum lugar. Então, todo mundo dentro da escola tem que entender que faz parte do setor de marketing da escola. Sim. O professor, o porteiro, a cantina, a faxineira e o setor de marketing. E aí a captação começa quando? Começa no primeiro dia de aula. Começa no primeiro encontro que o primeiro professor teve com aquele aluno. Porque esse aluno, vamos voltar, você acabou de falar, ele vai sair dali, ele vai falar assim: a aula, Maria, que eu tive foi fantástica, você precisa conhecer minha escola. E aí você começa esse processo de encantamento que a gente consegue hoje, graças às ferramentas digitais, multiplicar em plataformas. Com certeza. Mas essa opinião e essa paixão provocada pela aula é que vai em ondas, transformando o relacionamento e ajudando as escolas a captar cada vez mais. E como que você enxerga esse futuro da transformação digital na captação? A gente tem hoje um processo sem volta da inteligência artificial. Sim. Tudo muito colocado em cima. Por exemplo, o ChatGPT tem 1 ano e pouco e parece que é muito antigo. Sim. Né? Parece que já é ultrapassado. Então, como que eu vou hoje usar a inteligência? Não tem mais retorno. Escola que estava lá atrás ainda sem o processo de organização dos leads, por exemplo, que hoje já não estiver falando de inteligência artificial, ela já não está mais seguindo o padrão. Então a gente precisa pensar nessa transformação colocando inteligências artificiais a favor do processo de comunicação e do processo de marketing de uma escola. Como que a gente faz isso? Com aplicativos, por exemplo, usando o Spotify. Eu brinco que teve uma escola que queria falar com os alunos e não sabia por que canal usar, porque o aluno não via nada, não via aplicativo, não via nada. E a gente criou uma playlist dentro do Spotify, disponibilizamos lá, e os alunos que vão sempre com fone de ouvido, eles passavam a ouvir a música deles e no intervalo tinha uma mensagem. Então eu sabia qual era o canal que eu atingi o público, porque eu tenho uma métrica, eu sei por onde falar. Então Esse é o segredo do momento. E conhecer também, né? Por exemplo, não adianta querer mais enviar bilhete. Hoje em dia é aplicativo, é entender também. Entender por onde ele consome. Exato. Entender por onde ele consome. Tem uma mídia que eu gosto muito, que é OH, Out of Home, que ficam aí no metrô, nos elevadores, nas padarias, nos restaurantes. Então você impacta pessoas dentro de toda a jornada dela de visitação. Então ela sai de casa, ela é impactada no elevador da casa dela, ela pega o metrô, ela é impactada, ela vai tomar um café na padaria, ela é impactada. Então ao longo do dia você vai dando pílulas de informação para aquela pessoa até que ela tome decisão. Exato. E quando ela vai, né, pesquisar, olhar, ela fala: já vi isso em algum lugar. Não é o painel no elevador que fez eu tomar decisão por matricular meu filho naquela escola. Não é isso. Mas na hora que eu estou pensando em procurar uma escola, eu lembro de ter visto alguma coisa. Exato. A gente sabe que tudo sobre marketing educacional, sobre marketing também, é muito importante. Qual uma dica que o senhor deixa para as escolas hoje? A dica que o meu professor, meu mestre, meu mentor, professor João Manuel Cardoso de Mello, da Facamp, lá de Campinas, ele me deu no meu primeiro dia de aula de marketing do MBA. Você vai chegar lá, você vai ver que cada professor tem uma história de cativo. E ele falou assim para mim: o curso está errado, não devia chamar marketing, o curso deveria chamar pesquisa.
A disciplina deveria ser marketing. Então a dica que eu dou para todos os gestores de escolas é: façam pesquisas. Pesquise o seu público, pesquise o seu público interno e externo, escute as pessoas e tire lições dessas pesquisas. E pesquise também aquela pessoa que não comprou o seu produto. Foi lá, fez a entrevista, visitou e não fez matrícula. Por que será que ela não fez? É importante também. Excelente. A gente tá com um horário, né, apertadinho. Tem um pouco de coisa ainda hoje aqui. O professor veio pra VET também, vai dar palestra, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então eu queria agradecer pela presença do senhor. São conteúdos muito ricos, com certeza. Eu como profissional de marketing, a gente como trabalha também, né, no ramo de educação, a gente tem que também saber um pouco sobre o marketing educacional. Eu queria agradecer a presença do senhor. Queria convidar o pessoal também, gente, livro muito rico de informações, tá? Então, queria que vocês, me dizer se tem como o pessoal comprar de forma online? Tem sim, vai estar no site da editora, que é w4editora.com.br, e vai estar da Amazon também. E eu queria aproveitar e falar uma coisa: esse é seu. Obrigada. Tá bom? Depois eu deixo uma dedicatória para você. Obrigada, muito Sei obrigada. que você é apaixonada pelo marketing e espero que o livro te apaixone. Obrigada, tá com certeza. Então, pessoal, aqui, quem quiser tá adquirindo, tá? Depois, o professor, se eu puder depois me passar o link também pra gente colocar, pra gente divulgar pra eles. Então, muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência. Muito obrigada pelo livro. Obrigada também, que a gente vai estar sorteando aqui no nosso stand. Legal. Eu que agradeço vocês todos, a equipe de marketing. Parabéns pelo marketing da empresa. Valorizem estes profissionais de marketing que estão todos aqui olhando para a gente aqui agora. São profissionais extremamente importantes na empresa de vocês. Isso Parabéns. aí. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.